Hoje com o pastor Joseph Prince. O Espírito Santo é um espírito diferente do espírito do mundo. Tem um espírito do mundo, a Bíblia fala do espírito do mundo. Diga espírito do mundo. Diga espírito de Deus. Há uma diferença. E a Bíblia mostra claramente em 1 Coríntios 2, mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha, o Espírito de Deus é o que te fala que as coisas de Deus são dadas gratuitamente. Por isso, digo a você, no mesmo raciocínio, que o Espírito do mundo é o oposto. Fala para você que não existe nada de graça. Fala que nada é de graça. Fala que nada é gratuito, mas te diz que você tem que trabalhar, trabalhar e trabalhar. Você tem que suar, tem que se cansar, tem que fazer muita força. É o espírito do mundo e nós entendemos isso, mas muitos não entendem isso, que as coisas de Deus são dadas gratuitamente. Tem que ter o Espírito Santo para entender que as coisas são gratuitas. Justiça não é pelas obras, mas justiça é um dom. O Espírito Santo você não conquista, mas você recebe. O céu não é alcançado, o céu é recebido. Amém? Os dons do Espírito Santo são recebidos. Recentemente ministrei uma palavra no mês de junho, algo especial para os nossos líderes e pastores, sobre os dons do Espírito Santo. E uma das primeiras coisas que falei é que a palavra dons do Espírito é a palavra carismatas. Da palavra cariz, graça. São dons da graça. Você não recebe porque você tem orado muito, ou você tem jejuado muito, tem jejuado por muitos dias. Você recebe por causa da graça. Opera pela graça. Amém? E aí você não vai ficar frustrado quando você descobre que homens de Deus que operam no Espírito Santo e depois você descobre que eles estavam em pecado. Por exemplo, isso é triste, isso é muito triste e na verdade entristece o meu coração, mas sabe de algo? Não fico surpreso porque eu sei que eles estavam funcionando pela graça. E se você fica chocado com isso, você não entendeu o que é pela graça. Amém? Então procure essa mensagem sobre os dons do Espírito Santo. Sabe, José precisou só de 1 hora com Faraó e o dom do Espírito Santo na vida de José o fez interpretar os sonhos de Faraó sobre o futuro do Egito. E ele foi promovido do calabouço ao palácio. Os dons do Espírito Santo vão te fazer prosperar. Mas não só te prosperar para os seus próprios benefícios, sim, tudo isso é importante, mas te prosperar para prosperar o corpo de Cristo. Amém? Deus está interessado em beneficiar a todos. Posso ouvir um amém? Então os dons do Espírito Santo vêm pela graça. E todas as coisas de Deus são gratuitas. Mas as coisas do mundo são o quê? Você tem que trabalhar. Não existe nada de graça. Nada na vida é gratuito. Tudo no mundo exige esforço. Não é? Todo mundo entende o espírito do mundo. Mas a Bíblia diz que não recebemos este Espírito, mas recebemos o Espírito para conhecermos que as coisas que são gratuitas, diga gratuitas. Diga gratuitas. Mais alto, gratuitas. Diga de graça. Graça é bom, não é? Gratuitamente. Certo, então? As pessoas, até cristãs, não creem nisso. Tem um evangelho misturado. Eles falam, sim, eu creio na justiça pela fé, pastor Prince, eu creio nisso. Mas... ou seja, é algo assim, eu recebo uma pessoa, um bilionário, e ele fala, vou te dar a minha Lamborghini. Uma Lamborghini zero, certo? Zerada, é sua, certo? Vou te dar porque eu gosto de você, certo? De graça, te dou de graça. Nenhum centavo, nada. Mensalmente me dá $500. Olha, o que temos aqui é uma mensagem misturada. E o que a igreja tem feito é que temos dado às pessoas uma mensagem misturada. E ficam confusos. Número 1, falamos que é de graça. Não falamos que não é de graça, falamos que é de graça. Mas, veja, parecemos animais. Vamos, mas, animais ficam assim. Tem sempre um mas. Eu fui com a Jéssica ao zoológico aqui perto e vi que um dos bodes ficava batendo a cabeça o tempo todo, tentando pegar comida, quando a Jéssica tentava alimentá-los, mas aquele batia a cabeça no resto, batia a cabeça. Alguns ficam batendo cabeça. Certo? Não tem mas. Quando Deus fala que você é justo pela fé, você é. Amém?
Então tudo é gratuito para nós. Deus quer te dar todas as coisas gratuitamente, como um presente dele. Certo? Você olha para alguém, certo? E você o vê com esse talento, esse dom, certo? E você tem inveja, você os admira. Não fique com inveja, peça a Deus pelo dom que ele tem para você, gratuitamente. Amém? Amém? Davi esqueceu isso certa vez, depois que foi estabelecido como rei em Israel. Ele tinha paz, o reino estava em paz, e certo dia ele viu a esposa de um outro homem, Batseba, e ele a cobiçou e ainda matou seu marido para possuí-la. Ok? E tudo isso foi muito errado. Muito errado. E Deus enviou um profeta chamado Natã. E Natã foi a Davi dizendo o seguinte: eu te dei, assim diz o Senhor, eu te dei isso, isso, isso e isso. Eu te dei aquilo, aquilo, aquele outro. E como se isso não bastasse, eu te daria mais. Mas por que você fez isso? Ou seja, se está tendo problema no casamento, seu casamento se tornou talvez monótono, talvez como água, seja o que for. Não use os seus esforços para encontrar uma outra pessoa. Para começar um relacionamento, requer muito esforço, requer muito romance, que você não tem nos dias de hoje, porque você está sempre ocupado. Agora você quer ter. Esquece isso. Isso requer muito esforço, muita coisa para fazer. Muitas vezes tem que dar muitos passos, é muito cansativo. E requer muito dinheiro. Certo? Deus está dizendo, não use o espírito do mundo. Se está com problema no casamento, peça para mim, para transformar a água em vinho. Eu tenho poder, eu posso transformar sua esposa. Eu transformo água em vinho, talvez não aconteça no mesmo dia, mas vai acontecer e vai ser gratuitamente. Você não tem que merecer, não tem que fazer esforço, não tem que fazer nada, vai ser gratuitamente. É o que o Espírito Santo nos ensina. Amém? Você diz, Pastor Prince, como que eu consigo um trabalho? Os meus amigos se formaram na faculdade, eu acabei de formar no 2º grau e quase não passo. Como conseguir um trabalho que paga assim ou paga assado? Bem, peça para Deus. Você considerou que essas coisas de Deus são gratuitas? Peça a Deus que dá de graça. Deus te deu o seu filho, como não vai dar com ele também gratuitamente todas as coisas? Amém? Peça a Deus por isso. Talvez você nem pediu para Deus e Deus dá gratuitamente. Deus, eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei os detalhes. Deus, eu estou te pedindo por um bom trabalho porque eu quero ser uma bênção para o teu reino. Eu quero ser uma bênção para os pobres, eu quero ser uma bênção para a causa do corpo de Cristo. Amém? Você já convidou Deus para fazer isso, mas em vez disso, tentamos com os nossos esforços e falamos, não é lógico porque Deus não faz isso. É o espírito do mundo. Voltamos ao espírito do mundo. Ok? E nós não recebemos o espírito do mundo. Recebemos o espírito de Deus. Para que conheçamos as coisas que são gratuitas. As coisas de Deus. Amém? Amém? Eu era um adolescente que ficava com muito medo. Era tímido. E uma das coisas que eu tinha muito medo era de falar para pessoas de autoridade, muito menos ficar em frente na classe e falar no colégio onde eu estudava, não no jardim de infância. Certo? E depois do colégio, o 2º grau, eu ainda tinha muita timidez, muito medo. Eu ainda sou um pouco tímido. É verdade, eu sou uma pessoa muito tímida. Mas você não está acreditando, hein? O que você está vendo agora veio de Deus. Eu disse para Deus, eu não sei como, ficar na frente da classe e falar. Eu fico nervoso, eu tenho muito medo. Eu ficava mais nervoso do que qualquer pessoa. Eu disse, Deus me deu o dom da ousadia, me dê este dom. E o que eu tenho hoje é um dom. De mim mesmo não tenho nada. O que eu tenho é dádiva, foi de graça. Foi de graça. Você já entendeu que você não precisa viver com timidez? Não precisa viver com medo, mas pode pedir a Deus ousadia? Ousadia é um dom. Não é algo que você conquista. O que você não pediu para Deus? Você está cansado de tentar obter algo pelos seus esforços? Pela sua manipulação, pela sua posição ou porque você conhece alguém e pede ajuda dele? Você quer parar com isso e começar a confiar em Deus? E peça a Deus. Eu não sei como, eu estou na idade que eu já tenho que casar. Todos os meus amigos já casaram. Mas eu só tive relacionamentos ruins. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei onde. Mas, Pai, eu quero casar. Senhor, me abençoa assim. Um lindo casamento, em nome de Jesus. Amém? Amém! Isso é fé. Olha, fé não é cuidar dos detalhes. Deus cuida dos detalhes. Amém? Fé é descansar em Deus. E Deus cuida dos detalhes.
Aleluia, você entendeu? Olha, Jesus disse quando o Espírito Santo vier em João 16. Todavia, Jesus falando aqui, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos-lo enviarei. E quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Espera um pouco. Agora olha aqui. Eu já ouvi muitas pessoas, quando leem isso, param por aí. Dizem o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Como se os três fossem para nós. Pacalhau. Pacalhau quer dizer tudo. Tudo. Certo? É assim. Pegam pecado, justiça e juízo, tudo para os crentes. Mas, graças a Deus, Jesus explicou isso. Porque Jesus pôde prever que alguns seriam contrários à mensagem da graça. Então Jesus continuou explicando do pecado, está no singular. Porque eles, não vocês, ele está falando aos discípulos. Observe esta frase. Falando aos discípulos, disse: o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado porque eles não creem em mim. Não vocês. Olha, todos nós que somos salvos, somos novas criaturas, participantes da sua natureza, todos nós já fomos convencidos uma certa vez deste pecado, de não crer em Cristo, por isso você é crente hoje. Sabia que esse é o único pecado que o Espírito Santo convence o crente dele. O problema é que nós temos um sistema de teologia que ensina as pessoas que todos os dias o Espírito Santo mostra suas falhas. Todo dia o Espírito Santo te mostra, certo? Todo dia ele te incomoda. Toda vez que você fala algo errado ou você pensa algo ruim, ele aponta para você. E olha, isso não está na Bíblia. Eu mostrei na Bíblia aquilo que Jesus disse. O Espírito Santo não te convence do pecado, crente. Ele te convenceu uma vez, antes de você ser crente, do pecado de não crer em Cristo. Depois que você crê em Cristo, sabe do que ele te convence? Dessa declaração? Da justiça. Porque vou para o meu Pai e vós. Essa mensagem é para você, discípulo, que está falando com você. Não me vereis mais. E porque você não me verá mais, não verá meus olhos te aprovando, o meu sorriso, minha aceitação, você tem que saber que você é justo pela fé. E o Espírito Santo foi enviado para habitar em você e te convencer da justiça. Quase ninguém prega sobre isso. Quase ninguém fala isso. Ouvimos pessoas falarem. Sabe, eu levantei essa manhã com meu pé esquerdo, eu não estava me sentindo muito bem hoje. Eu acabei chutando meu cachorro porque eu estava irado. E eu fui muito grosso com a minha esposa e eu disse algo ruim quando ela falou algo bom pra mim. Eu estava atrasado pro trabalho, entrei no meu carro e, durante uma confusão, eu acabei acenando com a minha mão e alguém ficou irado comigo. E eu vi que era o meu chefe, eu acenei pra ele e, de repente, sabe, o meu chefe disse algo para mim e pela primeira vez, sabe, eu retruquei o meu chefe. Foi um dia ruim. E quando chegou a tarde, o Espírito Santo me convenceu dos meus pecados. É o que você ouve. É o que temos ouvido. Eu me senti mal. Olha, não vemos a mesma cena que acordou ruim, chutou o cachorro, sabe? Acenou pro chefe. E depois disso, e chegando à tarde, eu senti o Espírito Santo e me senti mal pelo que eu fiz. Mas ele veio e me convenceu que eu ainda sou a justiça de Deus em Cristo. Meu coração queimou. E de repente, sabe, a grama ficou mais verde, o céu ficou mais azul. E o meu humor voltou. Quanto sabe que quem é amado ama? Amém? E de repente aquela amargura e aquela frustração e decepção e tudo mais derreteu como se fosse manteiga. Porque escutei a verdade. Você não ouve isso, sabe por que não? Não ouvimos isso? Porque ninguém prega isso. Ninguém prega sobre isso, nós sempre colocamos o Espírito Santo no lugar de apontador de dedo, te acusando toda vez que você faz algo errado, ele aponta o dedo. Isso não é o Espírito Santo. E quem vai me falar quando eu fizer o mal, pastor Príncipe? Você sabe quando faz o mal. Quando você faz algo errado, o seu espírito fala que você fez algo errado. Não o Espírito Santo. Ele não vai te falar, porque Jesus falou assim. Você sabe quando erra, o seu espírito, não o Espírito Santo, te fala. Às vezes a esposa te fala. E talvez até a sogra. Certo? Então, você sabe quando errou, mas não é o Espírito Santo que te fala que você pecou. Você entendeu? Ele te lembra que você ainda é a justiça de Deus em Cristo. Meus amigos, a Bíblia nos fala no profeta Daniel
que entregou essa profecia conhecida no seu livro, porque ele viu a vinda do Messias e uma das coisas que o Messias conquistaria, ele conquistaria a justiça eterna. Sabe o que é justiça eterna? Uma justiça que não se perde ou abandona. Seus pecados não são grandes o suficiente para fazer você perder a justiça eterna, porque o que Jesus fez é muito maior do que o que você faz. Você tem uma eterna justiça. Uma justiça que você não pode perder por causa do pecado. Temos que pregar assim porque isso traz confiança no Evangelho. Mas nós não ouvimos, sabe? Pessoas sendo confirmadas sobre a justiça deles em Cristo. E Jesus disse: o Espírito Santo convencerá o mundo do juízo. E ele ainda explica quem vai ser julgado. Porque já o príncipe deste mundo, o diabo, está julgado. Graças a Deus ele mencionou que o diabo estava julgado, senão pensaríamos que se ele parasse neste momento sobre o juízo, o Espírito Santo nos julga. Nós faríamos isso, temos essa tendência de sempre nos condenar. Ainda bem que Jesus explicou. Eu acho que ele viu as dificuldades que Joseph Prince teria se ele não tivesse explicado. As coisas que eles falariam contra nós. Imagina se ele falasse que o Espírito Santo veio para convencer do pecado, da justiça, do juízo e não explicasse. Uau! Como eles usariam estes versos? Usando pecado contra o povo de Deus, usando juízo contra o povo de Deus. Mas quem está julgado? O príncipe deste mundo, que é o diabo. Ele está julgado, o Espírito Santo te convence. O diabo está derrotado. Que o diabo já foi derrotado e já foi julgado. O diabo já foi derrotado. O diabo foi eliminado. O diabo foi vencido. O diabo foi destruído. Este é o Espírito Santo. Amém? Você ama o Espírito Santo? Diga: maior é o que está comigo do que o que está no mundo. O Espírito Santo é o maior. E ele sempre te convence que você é justo em Cristo. Olha, anos atrás, perguntei ao Senhor. Muitos anos atrás perguntei. Quando eu olhava à minha volta como um pastor jovem, como líder, eu me lembro que eu era um líder, não era pastor ainda. Na época, percebi que muitas pessoas que estão enfermas não estão convencidos que a cura é parte da obra que Cristo fez na cruz. Muitos por causa de ensinamentos errados, tradições, certo? De acordo com a denominação deles, não creem em cura. Por isso, muitos deles não estão convencidos sobre a cura. Eu perguntei ao Espírito Santo: Espírito Santo, por que não? O Senhor convence o crente da cura. Muitos precisam ser convencidos da cura. Você pode falar, mas eles têm que crer lá dentro. Eu disse ao Espírito Santo, eu acho, se o Senhor convencer os cristãos da cura, muitos serão curados. Por que convencê-los da justiça? Naqueles dias, minha compreensão sobre justiça ainda não era o que é nos dias de hoje. E o Senhor me disse, se eles se convencerem de que são justos aos meus olhos, serão curados. É o que precisam. Prosperidade é assim, não precisa convencer ninguém de que eles são prósperos. E alguém então diz, muito bem, pastor Prince, nós não cremos nessa coisa de prosperidade. Ok? Olha, você sabe que tem crentes que não creem na prosperidade? E muitos que se levantam contra a prosperidade têm muitas propriedades, têm 4 carros, mas são contra a pregação da prosperidade na igreja. Algo está errado, uma coisa é falar algo, mas viver essa vida, mas... Esquece isso. O fato é que você sabe que Deus quer que você prospere. Ele não quer você avarento ou materialista, mas ele quer te prosperar para ser uma bênção. Certo? E o fato é este. Por que não convencer o crente da prosperidade? Ele não faz isso. Ele convence da justiça. Por quê? Porque quando você é convencido de que é justo pela fé, a prosperidade vem. E Jesus falou assim. No Sermão da Montanha, Jesus disse, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, Mateus 6. Perceba, Jesus falou, não se preocupe com o que comer, vestir ou beber. Eu acho que ele estava sorrindo quando dizia isso. Naquela época nós não existíamos, ok? Mas eu acho que Jesus estava pensando em algumas pessoas que estão aqui. Porque muitos de nós aqui ficam fazendo esta pergunta. O que comeremos? O que beberemos? O que vestiremos? Porque quando nos encontramos, não somos como os judeus. Porque os judeus, quando se encontram, dizem paz, shalom. Se é no sábado, Shabbat shalom, certo? Mas quando nós nos encontramos por aí, certo, nós falamos isso. Você já comeu? Em chinês, japabe.
Ou então, Sulamacan. Sabe? Pensamos em comida e Jesus falou, não se preocupe, não importa o que esteja acontecendo com a economia global, não importa o que esteja acontecendo com tudo mais ao seu redor e na bolsa de valores, seja o que acontecer, saiba disso. Não se preocupe dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com o que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios, os descrentes, não judeus buscam. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Vosso Pai Celestial sabe que você precisa disso. Você sabia que Deus sabe que você precisa disso? Ele sabe tudo? Eu estava lendo ontem a história de Gideão na minha Bíblia. E eu li onde o Senhor apareceu para Gideão. O Senhor disse a Gideão, agora traz um holocausto do rebanho do seu pai. Certo? Escolha o segundo boi, de 7 anos de idade, e o ofereça. Olha, ele não estava perto do curral. É lógico que Deus sabia sobre a casa do pai de Gideão, que do gado que ele tinha, dos bois que ele tinha, qual dos bois estava pronto para o sacrifício e quantos anos ele tinha. Olha, Deus sabe tudo que você tem. Ele conhece suas necessidades. Seu Pai Celestial sabe de tudo o que você precisa, antes que você peça. Amém? E o que Ele quer de você é isso, olha. Mas buscai primeiro, diga primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas a você. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Percebeu o que é a sua justiça? Não a sua justiça ou a minha justiça. Essa justiça é uma dádiva. Eu disse, essa justiça é uma dádiva. A sua justiça é uma dádiva. Infelizmente, alguns pregam assim. Buscai primeiro o reino de Deus e então a sua forma de fazer algo. Não é o que está dizendo. Está dizendo, buscai primeiro a dádiva da justiça, a sua justiça. E olha isso. E todas estas coisas, comida, bebida, roupas, coisas materiais serão acrescentadas. Acrescentadas, acrescentadas, acrescentadas. A sua parte não é usar a sua fé para a comida, ou usar a fé para a bebida, usar sua fé para a roupa, usar sua fé para a casa, usar sua fé para o trabalho, usar sua fé para coisas materiais. Não, não, não. A sua parte é usar a sua fé para acreditar que você é justo pelo sangue de Jesus. Quando você usar sua fé para isso, todas essas coisas serão acrescentadas. O cartão de membro é a sua justiça. Os privilégios vêm. Você entendeu? Olha, esta é a mensagem que o Espírito Santo nos dá. Mesmo assim, a igreja hoje não entende sobre esta dádiva da justiça. Romanos 5,17. Vamos ler. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais, diga muito mais, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça vão o quê? Reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Por isso o pastor Prince gosta de pregar sobre a abundância da graça. Dizem, pastor Prince, você prega muito sobre a graça, eu prego a abundância da graça e o dom da justiça, porque esses dois dons são os que causam o crente a reinar em vida. Reinar em vida. Porque quando você reina, o vício não reina. Quando você reina, os maus hábitos não reinam. Quando você reina, as doenças não reinam. Quando você reina, o diabo não reina. Quem quer reinar em vida? Reinar em vida não é conquista. Você não conquista, mas aqueles que recebem. Recebem o quê? Duas coisas. Abundância de favor, graça, e o dom da justiça. Viu que justiça não é obras ou recompensa da justiça, mas é um dom. Diga dom 5 vezes. Mais uma vez, dom. O que é um dom? Dom. Se eu te dou um dom, não importa se você é bom, mal, alto, baixo, ou terrivelmente feio, bonito, certo? É um dom. A dádiva não tem nada a ver com quem recebe, mas sim com quem dá. Ok? Justiça, estar bem com Deus é um dom. E este é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas o problema conosco, até quem conhece este verso, é este. Muitas pessoas pensam, eu já cumpri este verso, porque eu já aceitei a Jesus. Por isso eu tenho a abundância de graça e o dom da justiça. Eu já possuo este verso. Ou seja, ligam a este verso à experiência do novo nascimento. Mas, na verdade, a palavra receber, no grego,
O Novo Testamento está em grego. Está no tempo, que é presente, do particípio ativo. Diga tempo, ativo presente. É agora, continuamente. Agora, não é tempo passado, nem tempo futuro, mas agora. Ativo é o quê? Você tem que fazer. Certo? Participar. Ou seja, o seu receber tem que ser ativo. Todo tempo, tempo presente, ou seja, receber, continuamente, receber o dom da justiça. Não é ser salvo uma vez, quando você vem no altar ou então um amigo orou por você. Não é isso, certo? Mas todos os dias você tem que receber esses dons, a abundância de graça e o dom da justiça. Especialmente quando você erra. Porque neste momento é muito importante. Sabe quando você ficou muito irado? Certo? Na estrada, algo assim. É neste momento que o diabo fala, você é um cristão? Você é um pastor? Você é um líder? Certo? Você ficou irado? Como pode fazer isso? E todas as acusações que ele traz, certo? Não deixe isso longe, mas diga, Pai, eu te agradeço porque eu sou a justiça de Deus em Cristo.